Então, vamos começar, né? Entendi, sim, Uhum. isso. Ótimo. Eu quero cumprimentar a todos e a todas que nos brindam com a presença, fazendo este nosso momento OEB de encerramento do primeiro semestre de 2026. Tem um outro telefone tocando que eu vou desligar, porque são aqueles vendedores, não é? Então, agradecendo a nobre professora Maria Leandra nesse evento, que é uma parceria da FIA com a Ordem dos Economistas do Brasil, que vem desde 2021. Já é uma parceria longeva, professor Barnabé, de sucesso, tá certo? Verdade. Uhum. A professora Maria Leandra é doutora em Economia e em Filosofia, com sólida trajetória acadêmica nacional e internacional. Professora da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, professora visitante em universidades do Canadá, Alemanha, Reino Unido. Desenvolve pesquisa nas áreas de economia, filosofia da economia, globalização e desenvolvimento sustentável, com abordagem interdisciplinar. Professora visitante do Green Economics Institute do Reino Unido, editora de publicações científicas nacionais e internacionais, autora e coautora de diversos livros, capítulos e artigos, destacando-se por suas contribuições à economia pluralista, economia verde, desenvolvimento econômico e filosofia econômica. Também integra o Conselho da Câmara de Comércio Brasil-Argentina, Camarbra, que hoje nos brindará, obviamente, nesse encerramento, sobre o tema e com a aula mágica sobre o tema O Brasil no contexto geopolítico e as implicações econômicas. Professora, só tenho a lhe agradecer e ter certeza que nós teremos realmente uma aula magna e passo-lhe o microfone e o controle da situação daqui para frente. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Almir, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês para apresentar uma análise estratégica sobre o Brasil no contexto geopolítico e as implicações econômicas. O objetivo desta apresentação é claro: compreender como o mundo está se transformando, como o Brasil está se posicionando e quais decisões podem mudar nossa relevância internacional na próxima década. Vamos avançar conectando a geopolítica à tomada de decisão. Sabemos que a nova lógica da geoeconomia molda o ambiente estrutural para investidores e formuladores de política, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Tinha só. Não sei se agora começa. Tinha. Se a Monique ou a Luciane tiver, pode ajudar nesse compartilhamento. Sim, que eu indo. Não estou conseguindo. Tinha só. Conseguiu abrir, professor? Não estou conseguindo compartilhar. No Sherry? Sim, eu sei. Eu estou seguindo Oh, isso. Mas não tá. aparece a. Brasil. Ok, Está chegando. Chegou. entrou. É só Então, isso. é Está isso perfeito, mesmo. professor. Está Chegou. perfeito. Então, tá Acho bom. que... Muito obrigada. Desculpem aí. Então, como estávamos dizendo, a análise da inserção internacional do Brasil exige compreender a transformação estrutural do sistema internacional. O país opera em um ambiente marcado por mudanças profundas na distribuição do poder, na organização de cadeias produtivas e na natureza das interdependências econômicas. Há uma literatura clássica da economia política internacional, né, Charles Lindbergh, Albert Hirschman, Susan Strange, que eles demonstram nos seus trabalhos que a posição de um país no sistema global não depende apenas do seu tamanho econômico, mas da qualidade de suas instituições, da complexidade da sua estrutura produtiva e da capacidade de influenciar normas e padrões internacionais. Não está No caso mudando do a Brasil, tela?
Professora, está mudando a Não, tela? ainda não, ainda Ah, tá não, bem, ainda tá não. bem, tá bem. No caso brasileiro, a questão central não é apenas onde está o Brasil hoje, mas como o Brasil é condicionado pelas estruturas globais e quais são os vetores que limitam ou ampliam a sua autonomia estratégica. A transição para uma ordem internacional fragmentada, multipolar e tecnologicamente disputada redefine os parâmetros da competitividade e exige que países como o Brasil façam uma revisão de suas estratégias de desenvolvimento, política industrial e diplomacia econômica. Então, a economia internacional vive uma transição sistêmica, né, que altera profundamente os incentivos econômicos e geopolíticos. A ordem liberal, né, pós-1945, após a Segunda Guerra Mundial, baseada em previsibilidade, integração e coordenação multilateral, vem sendo substituída por um regime de fragmentação competitiva caracterizado por rivalidade entre grandes potências, regionalização de fluxos comerciais e politização da tecnologia. Estamos diante de uma mudança de época, não é apenas uma crise, uma mudança conjuntural. A multipolaridade, né, que está emergindo, cria tensões entre os estados nacionais que buscam autonomia estratégica, controle de cadeias produtivas e domínio de tecnologias. A globalização, nesse sentido, ela não desaparece, ela se torna mais seletiva, e as empresas vão reconfigurando, né, suas redes de produção, priorizando o que a gente pode chamar de parceiros, né, seguros em termos, né, de alinhamento político e ambientes regulatórios previsíveis. Então, essa transição, né, que a gente está vendo, né, no mundo hoje, ela vai afetar, né, preços relativos, padrões de especialização, fluxos de capitais e também incentivos à inovação. Se a gente fosse caracterizar, então, essas forças que estão reorganizando a ordem global, a gente poderia chamar a atenção para a fragmentação geopolítica, essa multipolaridade, né? A guerra comercial e sanções. Nesse sentido, cabe lembrar que essa questão ela foi muito destacada por Albert Hirschman, já na década de 50, quando ele coloca, né, a questão comercial como uma questão de poder político. E a gente está vendo isso de uma maneira mais clara, né, hoje, né, por conta dessa fragmentação, né, geopolítica. Nós temos uma redefinição de cadeias produtivas ao lado de uma transição energética e, portanto, né, isso é muito importante ressaltar, a energia ela se torna uma variável geopolítica fundamental. Afinal de contas, né, a digitalização exige que nós tenhamos energia 24 vezes 7, né? Então, não para, não stop, né, que acaba trazendo, né, ao lado da questão climática, né, novos desafios, né, para enfrentar essa transição energética. Temos a corrida tecnológica, claro que é foco na inteligência artificial, mas também, né, temos a questão da computação quântica, o professor Barnabé que me corrija, né, e dados que definem produtividade e poder, né, e novas frentes de poder, quer dizer, outros normas, né, ambientais, normas digitais, que vão redefinindo, né, o que, por exemplo, a economista Susan Strange chamou de um poder estrutural. Quem tem poder é aquele que consegue definir normas, né? Então, essas normas digitais, normas ambientais, normas industriais, qualquer tipo de regulação que tenha esse impacto internacional acaba revelando um poder estrutural. Então, nesse quadro que o Brasil, né, ele está tentando definir, né, a sua liderança, né, a sua liderança, mas vamos chegar lá para ver quais são os impasses, né. Então,
de uma maneira também, de uma outra forma, então a gente pode dizer que os focos de atenção no tabuleiro internacional são a disputa tecnológica, essa pressão regulatória, os novos fluxos comerciais, minerais críticos, que aí o Brasil se insere com uma questão importante, né, na posição no cenário internacional, e uma volta ao protecionismo, né? A gente está notando que esse esforço em muitos países de reindustrialização, por exemplo, tanto na Europa, né, o projeto europeu, tanto nos Estados Unidos, vamos fazer os Estados Unidos grande novamente, e mostra, né, aquilo que o economista Chang, ele, desde os anos início do início da década de 2000, vem falando sobre o papel do Estado no desenvolvimento industrial e tecnológico. Não são as livres forças de mercado, mas sim projetos, né, estruturados para uma alavanca ao crescimento. Aí nós temos que definir, né, qual é a posição atual do Brasil na inserção global. Então, nesse diagnóstico, né, eu começaria, né, definindo a questão da inserção comercial e produtiva, com destaques, né, para a baixa integração em cadeias globais de alto valor, né, a forte inserção do Brasil comercial via recursos naturais, né, instabilidade política que reduz previsibilidade para projetos de investimento e, portanto, uma influência global ainda limitada. Essa composição do Brasil na inserção das cadeias globais, que é commodities, né, 78% de commodities e 22% de produtos de alto valor agregado, define o que já Prebisch, né, Raul Prebisch, nos anos 50, chamava de uma especialização regressiva, ou seja, nós exportamos bens intensivos em recursos naturais, importamos bens intensivos em tecnologia. Mais recentemente, né, o economista inglês Thirlwall, que fez vários estudos sobre a América Latina, também colocou a questão de outra maneira. Nós temos como se fosse uma restrição externa estrutural, há um impasse estrutural que se coloca nessa composição do perfil de inserção nas cadeias globais. Então, nós poderíamos dizer que, do ponto de vista geopolítico, fazendo uma leitura geopolítica, peso econômico versus poder estratégico, né? Há uma simetria estrutural, né? Essa ideia ela vem sendo desenvolvida, né, por Susan Strange, dizendo que não basta o poder econômico, né? Quer dizer, esse poder estratégico advém de um poder estrutural que é, na verdade, um controle, né? Um controle ou ainda um peso econômico que se converte em poder estratégico na medida em que haja instituições fortes e que o país, né, ganhe relevância do ponto de vista financeiro ou das cadeias produtivas ou ainda da tecnologia. Quando a gente analisa com mais detalhe a estrutura das exportações brasileiras, nós vemos que realmente há um predomínio, né, do agro, né, da energia, né, petróleo bruto, né, e minério de ferro, né, tem essa concentração, né, nesses produtos ligados, né, àquilo que o Prebisch dizia, uma especialização regressiva. Então, essa forte dependência em commodities, essa baixa participação tecnológica, tem impactos, né, macroeconômicos relevantes, né, tem impactos macroeconômicos relevantes. Nós temos uma volatilidade do ponto de vista que pode resultar de uma economia sensível aos preços internacionais, né, e nós temos uma baixa sofisticação produtiva. Essa discussão da sofisticação produtiva, claro que na época do Prebisch, década de 50, se colocava do ponto de vista da especialização regressiva, mas recentemente, na década de 2010, tem se estudado a questão da complexidade, né, econômica. Então, tem estudiosos, né, nos Estados Unidos, por exemplo, Hausmann e Dalgo, que eles vêm colocando essa questão. O país que tem uma baixa
complexidade econômica, porque ele tem uma baixa participação tecnológica, ele tem uma baixa diversificação industrial, ele tem menos capacidade de se adaptar estruturalmente a essas mudanças que estão acontecendo na economia internacional. Então, isso é um alerta, né, para o Brasil, que é um país com baixa complexidade. Do ponto de vista das exportações, o que chama atenção é a dependência em relação à China, né? 27% e 30% das exportações são dirigidas à China, Estados Unidos menos 11% e 12%, e tem uma presença regional importante, que são as exportações para a Argentina. Do ponto de vista das importações, né, também, né, nós temos uma estrutura que chama atenção. Quer dizer, nós importamos energia, nós importamos insumos industriais e químicos, nós importamos tecnologia e para componentes, né, do setor automotivo. Né? Então, há uma assimetria, né, que a gente chama assimetria entre a pauta de importações e a pauta de exportações. Se a gente detalha ainda mais a pauta, né, de importações, a gente vê que petróleo, fertilizantes, né, químicos, farmacêuticos, toda a parte de telecomunicações fazem parte, né, das principais rubricas e valores relacionados às importações. Quanto aos parceiros ainda de importação, isso também tem uma questão, né, geopolítica importante. Novamente, a China aparece como o grande parceiro, né, do Brasil, do ponto de vista das importações, um importador. A gente viu isso, está vendo isso esses últimos 15 dias, principalmente, com a cota, né, de exportação que a China colocou para o gado bovino, e aí tem uma série de implicações para a indústria, né, no agronegócio, né, porque, assim, alguns produtores estão retardando o abate, mas também não sabem até quando vão poder retardar o abate, porque, né, eles ou procuram novos mercados ou vendem, né, no mercado interno, mas ali tem uma série de questões também envolvidas. Então, a origem das importações, a China é o grande importador, seguido pela União Europeia e pelos Estados Unidos, né? Então, os três blocos são relevantes, né, para o Brasil do ponto de vista das importações. Agora, esse quadro que eu estou detalhando do ponto de vista das exportações e das importações acaba criando, né, o que a gente chama de um triângulo, né, de geopolítico, né, um triângulo de interdependências, né? Temos uma forte dependência da China, temos uma relação com os Estados Unidos mais diversificada, né? E temos uma relação com a União Europeia caracterizada por muitas normas, pela imposição de normas, né? Então, a União Europeia, assim, se a gente for pensar, acordo, por exemplo, Mercosul-União Europeia, a gente lembra, bom, a União Europeia vai colocar uma série de normas que às vezes até vão impossibilitar, vão retardar essa participação do Brasil do ponto de vista de caminhos, né, abertos para a entrada, né, na União Europeia. Agora, esse triângulo, né, ele também se caracteriza por uma questão de assimetria, né, tecnológica, né, porque mesmo a China importa, né, produtos, commodities, mas ela exporta para nós tecnologia intermediária e insumos industriais. A União Europeia exporta tecnologia e bens de alta complexidade. Os Estados Unidos exportam para nós energia, bom, mas tecnologia e equipamentos estratégicos. Então, a natureza das nossas dependências, ela envolve, portanto, uma simetria estrutural caracterizada por um perfil tecnológico que nos desfavorece, né, digamos assim. Então, novamente, né, pegando alguns outros elementos, a presença chinesa, né, máquinas eletrônicos, insumos, o Brasil, exportador de commodities, então, a verdade, isso se traduz no quê? Num elevado poder de barganha chinês.
Temos por quê? Porque, na verdade, com essa participação nas importações e nas exportações, qualquer mudança da China, decisões das chinesas, pode comprometer realmente a balança comercial brasileira. Do ponto de vista da União Europeia, também o poder de barganha da União Europeia, ela se expressa num poder estratégico que a União Europeia tem no alinhamento regulatório, né? Como a gente estava dizendo, a questão de estabelecer normas, né, dá poder, né? E nesse caso a gente está vendo, né, como a União Europeia, na sua relação com o Brasil, no Mercosul, está o tempo todo a gente está em impasses, né, regulatórios, né? É frango que não sai do porto porque não tem o que usou um antibiótico, e agora a pressão, por exemplo, no acordo Mercosul-União Europeia, é que diz, não, o problema não é no porto, né? E ainda os exportadores brasileiros estão pensando que o problema não é o porto. A União Europeia quer que toda a cadeia de alimentos ela esteja realmente satisfazendo a questão regulatória. Então, desde que coloca a semente até que, né, produza, aí vai exportar. Ou desde que alimenta, né, os tipos de vacina até chegar no porto. Então, é muito, muito complexa essa regulação e dá poder, né, dá poder à União Europeia nesse ponto em relação ao Brasil ou ao Mercosul em geral. Então, se a gente for pensar nesses eixos, né, das relações estratégicas, o Brasil, ele claramente está fora, né, das cadeias produtivas de alto valor tecnológico e regulatório, né? E nesse sentido, em relação aos Estados Unidos, principalmente a questão tecnológica, ela fica numa relação, de fato, muito assimétrica. Então, há assimetrias nesse triângulo que eu estou definindo, China, Estados Unidos, União Europeia. Quando a gente, passando para um outro aspecto, né, para um outro aspecto da inserção do Brasil, né, quando a gente pensa nos fluxos de investimento direto externo, nós vemos que a origem, né, do investimento direto externo no Brasil, ele se concentra, em termos setoriais, mais no setor de serviços, né, e indústria. Agro e extrativismo, por enquanto, é 12%. Mas, historicamente, se a gente for considerar o estoque, né, o estoque de investimento direto externo no Brasil, ele é mais de origem americana e europeia, quando a gente considera o estoque, né? Mas isso é por conta, né, de toda a nossa trajetória, né, da industrialização e mesmo da expansão recente dos serviços. Mas quando a gente considera o fluxo, né, o fluxo mais recente, o investimento chinês ganha relevância, né? Então, e principalmente ganha relevância quando a gente pensa que muito desse investimento chinês, ele vai estar se concentrando em energia, em mineração e petróleo, e na mobilidade elétrica e tecnologia, além de portos, né, além de portos, né, que poderíamos adicionar aqui. Essa questão de energia é uma questão geopolítica muito relevante, uma transformação importante, como a gente estava dizendo. Pensar que o investimento chinês está nesse setor ganha força adicional em relação à relação assimétrica sobre a qual a gente estava falando, das importações e exportações. Mineração e petróleo também, né, tem uma dimensão que, principalmente no caso da mineração, uma questão de disputa, né, terras raras, minerais críticos para a energia e para todo esse avanço da digitalização. A mobilidade elétrica, que são automotiva, estamos vendo, parece que ontem, né, essa semana está surgindo, querem impor limites, né, a essa produção ou importação de carros chineses, né, porque tem toda uma questão no Brasil, que esse investimento direto externo chinês, ele não vem sozinho, né? Vejam Camaçari, né? Quem
Camaçari tem letreiros em chinês, né? Quer dizer, eles trazem não só o investimento, né, mas o fluxo, né, de capital, mas eles trazem os trabalhadores, né? Então acaba Camaçari diz que é muito mais uma cidade chinesa do que brasileira, né? Então temos várias questões geopolíticas, né? Inclusive porque migração é um tema, né? Migração é um tema importante nessa nova configuração, né? De blocos de fragmentação e de próprios fluxos de capitais. Então, eu acho que essa questão da China, ela vem crescendo. Então, a gente não pode comparar, se a gente comparar os dados de estoque, né, de investimento direto externo de Estados Unidos ou da União Europeia em relação à China, a China não tem relevância, menos de 5%. Mas, se a gente compara a questão dos fluxos, aí vemos como esse salto chinês e as consequências, elas podem vir a ser relevantes. Agora, se a gente pensa o outro lado, né, quer dizer, como que o Brasil avança, né, do ponto de vista do investimento no exterior? Aí a grande concentração é na América Latina, né? É como se houvesse uma regionalização do investimento direto externo, embora a Europa e Estados Unidos ainda sejam relevantes. Então, mais uma vez, em relação à China, tem 5%. A gente sabe que muitas empresas brasileiras têm ido, né, produzir na China, né, por conta do custo Brasil. E esse fenômeno, de alguma maneira, depois da pandemia, foi alterado, mas há uma tendência, né, que você quer produzir mais barato, né, sem tantas normas regulatórias, então vai ter que produzir na China. Isso também é um alerta do ponto de vista das questões, né, geopolíticas e os impactos econômicos e sociais, né, sociais. Então, se a gente for pensar uma leitura, né, mais integrada da inserção comercial, produtiva, dos fluxos comerciais né, nós podemos dizer o seguinte: temos dependência estrutural de tecnologia e capital em relação a uma exportação de commodities. Essa tríade, né, na avaliação dos clássicos da economia política internacional. Claro que, né, pode até haver, né, economistas muitas vezes, né, as análises precisam, né, ser mudadas, né, mas enfim, essa tríade, ela pode dificultar o exercício de um poder mais estratégico, né, do Brasil, apesar, né, dos alimentos serem uma questão fundamental. Né, mas, enfim, isso pode vir a dificultar, não digo que não seja impossível, mas pode haver mais dificuldade. Agora, se nós pensarmos, né, no Brasil, temos esse quadro, né, de assimetrias, dependência estrutural, uma especialização regressiva. Podemos mudar? Para onde podemos mudar? Né? Podemos mudar para ter, de fato, um papel internacional mais estratégico, né, para definir, né, o que poderia ser uma nova diplomacia econômica? Então, aqui eu chamei a atenção para o ponto de partida, onde nós estamos, né, em termos de competitividade, em termos de liberdade econômica. Né? E aí, né, essa recente pesquisa sobre competitividade coloca o Brasil num lugar muito desfavorável, né? Mesmo, né, o Heritage Index, que é um índice sobre liberdade econômica, também coloca o Brasil numa faixa intermediária, não está dentre os países que de maior liberdade econômica. Então, parece que nosso ponto de partida é que a competitividade e a liberdade econômica ainda são limitadas e exigem reformas estruturais. Exigem reformas estruturais num contexto, como eu estava dizendo no começo, quer dizer, o Brasil inserido. Então, temos que mudar, estados inseridos na fragmentação, nos blocos regionais, na transição energética, nas cadeias globais e numa cooperação seletiva. Seletiva para aquilo que está se configurando, né, de seletivo, na verdade, seletivo alinhado, né, alinhado
essa multipolaridade, ela não sei até que ponto vai conseguir, né, desenvolver uma cooperação que seja extremamente pragmática, né, e que exija um maior alinhamento. Essa é uma dúvida, né, que a gente tem, vamos ver o que acontece, né, mas é uma questão que já foi colocada, por exemplo, para o governo do Javier Milei, né, na Argentina, porque avançam na Argentina os investimentos, né, chineses, mas o Milei se diz, né, totalmente alinhado com os Estados Unidos. Então, essa questão da cooperação seletiva e do alinhamento é uma questão que nós vamos ainda, né, ter que acompanhar para ver até que ponto, né, ela poderá ser classificada de pragmática, né? Mas temos um roteiro, que esse roteiro, na verdade, não é novo, mas se a gente for pensar em 10 anos, temos que ampliar a base produtiva além das commodities ou inserir as commodities de fato, né, numa cadeia de alto valor. Senão, nós estamos numa ponta, então estamos na ponta primeira, no primeiro passo, né, que é a extração, né, extração seja de minério, seja, né, temos que avançar, né, para realmente nos apropriarmos desse valor agregado, né, senão fica, né, para os países importadores. Inovação e tecnologia, né, investir, né, criar, né, valor nas cadeias, depende muito da questão da inovação. Tem claro que tem o setor de agronegócio é muito competitivo, mas nós temos que avançar na cadeia industrial. Acho que essa é um pensamento, né, bastante arraigado aqui quando a gente no Brasil, quando se pensa em inovação tecnológica. E uma questão também importante, quer dizer, não basta diversificar, não basta inovar, a questão geopolítica é uma questão extremamente importante. Alguns chegam ao ponto de dizer que o ESG seria econômico, social e geopolítico, né? Quer dizer, a geopolítica, por conta desses alinhamentos, a geopolítica, ela pode sobrepor em alguns espaços, né, a questão de eficiência e custos. Então, a questão é ter uma estratégia externa consistente. Mas o que eu disse a vocês anteriormente, essa estratégia externa consistente, ela coloca em questão o pragmatismo, até que ponto pode-se continuar com essa relação assimétrica com a China e uma relação diversificada com os Estados Unidos, até que ponto pode se avançar na relação com a União Europeia, né, mantendo, né, uma relação, né, de fluxos de investimento com a China. Essas questões pragmáticas vamos ter que observar, né? Aparentemente pareceria uma inconsistência no quadro global, mas vamos ter que acompanhar se esse pragmatismo ele vai poder ser possível, né? Então, já falamos muitas vezes, no Brasil já se falou sobre agenda de prioridades, não adianta, temos que voltar a elas, temos que realmente, tudo bem, a eficiência não é tudo, hoje temos a questão geopolítica, mas no Brasil tem que ser reduzidos os custos sistêmicos, né? Há uma série seja de juros, seja do ponto de vista tributário, né, essa reforma tributária, que alguns acham que veio para simplificar, me parece que veio para, não se tornou muito complexa, sem a gente ter uma complexa base produtiva, temos uma complexa estrutura tributária e onera os custos sistêmicos. Priorizar setores estratégicos. Parece que o Ministério, né, os ministérios estão discutindo uma nova política industrial, mas isso tem que ser mais claro. Não me parece, né, que por quê? Porque não é no vácuo, né, que a gente vai definir setores estratégicos, né? Não é começando do zero. A gente tem que ter essa visão geopolítica e ver até onde os caminhos, né, de inserção eles são possíveis, né?
porque nós não vamos produzir apenas para o mercado interno, né? Nós temos que realmente manter as relações internacionais, os fluxos comerciais de investimento, e nós vamos ter que nos inserir, né? Claro que alguns acham que é uma globalização seletiva, não é mais abertura plena, né, para todos os mercados, mas, enfim, eu acho que essa definição de setores está no horizonte como uma parte da agenda de prioridades. Expandir infraestrutura crítica, hoje energia, tá certo? Tecnologia. Energia me parece que também é uma questão fundamental. Temos que ver essa questão geopolítica, né, na agenda de prioridades, como ficar a questão assim, do fluxo de investimento, a origem dos investimentos, a dependência que pode se criar em relação a essa questão, mesmo na questão dos portos, né? Então, o Brasil precisa, né, realmente ter uma dimensão geopolítica das decisões, né? Não basta, né, expandir, aumentar o investimento para aumentar o PIB, né? Na verdade, a gente tem que inserir, ter esse agora, pensar as decisões no contexto da geoeconomia, né? Fortalecer as instituições de inovação, né, e garantir a estabilidade macro, são prioridades, são questões extremamente importantes numa agenda de prioridades. Mas, né, se nós perguntamos onde o Brasil pode estar em 2036, daqui a 10 anos, né, daqui a 10 anos. Claro que nós temos várias possibilidades. O nosso ponto de partida, né, como dissemos, hoje, baixa competitividade e uma liberdade média, né? O que seria melhor para o Brasil? Né? Aqui também estou lançando para vocês, né, para a gente conversar depois, né? Seria que para a gente continuar vulnerável seria, né, baixa competitividade, mesmo com muita liberdade, mas que baixa competitividade, né, talvez não conseguiríamos ir muito longe. Agora, se tivermos baixa liberdade e baixa competitividade, claro que a gente estaria, né, num cenário de estagnação. Se temos baixa liberdade, sempre haverá o risco institucional, mesmo, né, talvez nem mesmo tentando inovar, né, ali, né, pelo menos na nossa, né, passado, né, de economias, né, e democracia, poderíamos pensar num risco institucional. Então, talvez o melhor cenário, né, de uma potência realmente que pode emergir, que aquele peso econômico, que né, aquele potencial econômico, inclusive do Brasil, se transformar, né, num poder estratégico, né, e, portanto, que tenha dimensão estrutural nessa ordem mundial, a gente teria que combinar competitividade e liberdade, alta competitividade e liberdade. E para isso, né, só vamos alcançar, considerando a agenda anterior, né, e alcançando esse melhor cenário, se a gente fizer essas reformas estruturais, essa agenda, né, mas a gente tiver previsibilidade regulatória, né, pelo menos do ponto de vista das instituições internas, claro que a gente não domina, né, os padrões internacionais, mas internamente deverá haver, né, previsibilidade regulatória. Nós temos que ter uma política industrial, né, moderna, já se tem falado muito, né, sobre isso, há vários estudos, não voltar à década de 50, não voltar à década de 70, mas pensar a política industrial de uma outra maneira, né, de uma outra maneira, de forma realmente a entrelaçá-la com as cadeias de alto valor e ao quadro geopolítico, né? Mas para isso, né, o Brasil teria que definir, né, uma estratégia positiva, geopolítica assertiva, né? Claro que a gente não vê isso atualmente, né? A gente vê uns impasses, né? Umas mudanças, né? Uma caracterização de uma estratégia que tem momentos que a gente pensa que não vai aumentar a autonomia e vai continuar criando dependências desfavoráveis. Então, o ponto-chave, né, para alcançar esse cenário, né, de maior competitividade, maior liberdade, eu acho que
é fundamental que essa estratégia política que esteja acompanhada de uma diplomacia econômica que nos permita aumentar, né, a autonomia e também criar, diria talvez, interdependências favoráveis, a gente sair desse triângulo que nos leva a assimetrias, né, estruturais fortes, né, e possamos, de fato, avançar numa outra direção. Então, muito obrigada pela atenção, eu vou finalizar por aqui. Maravilha, professora. Parabéns, parabéns, parabéns. Excelente, né? Eu pediria, antes de passar a palavra para o nobre professor Barnabé, só queria lembrar a todos que vamos fazer depois, como o pessoal de apoio colocou aí no chat, o sorteio de um livro e de uma bolsa de estudos, que depois eu explicarei algumas restrições para esta bolsa. Mas eu queria, e tem várias perguntas, mas antes de avançar, eu queria pedir ao professor Barnabé, vice-presidente da Ordem dos Economistas, para saudar a professora e também, se quiser, fazer a sua primeira pergunta. Professor Barnabé, com a palavra. Obrigado, professor. Professora, doutora, pós-doutora Maria Alessandra. Como foi bom para você o seu período sabático? Você voltou brilhando 100 vezes mais do que você era antes. Muito obrigado pela sua palestra, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil e da FIA, né? Brilhante palestra. É uma palestra que leva a qualquer candidato a presidente do Brasil a se debruçar sobre esses assuntos, né, que foram fundamentais. Eu acho que você foi direto ao ponto, você foi muito feliz nas colocações. É, eu tenho certeza que depois de uma brilhante palestra como a sua, muitas perguntas virão. Não vou roubar muito tempo em função do horário, mas gostaria só de pontuar uma coisa importante de alguns trabalhos, inclusive, que juntos fizemos, né? É, até que ponto o custo Brasil público poderá contribuir com essa mudança de estratégia? Porque quando o investidor internacional olha para o Brasil e vê que o nosso custo público ultrapassa 51% do PIB, né? Porque as métricas falam que é 37%, só que tem o custo indireto dos tributos, não é? Que são absurdos nesse país. Então, isso afasta qualquer poupança internacional vem investir no Brasil, a não ser com alguns interesses geopolíticos, mas não para o interesse geopolítico do Brasil, não é? Então, era essa pergunta simples, que eu sei que você pode responder, e depois, professor Almir, a palavra volta ao senhor. Professora, a pergunta é essa. Um abração. Obrigada, Barnabé, pelo seu estímulo, né? Pelo seu estímulo, obrigada, muito obrigada. O custo público, então, eu quis falar de custo Brasil e não entrar em detalhes, mas, de fato, é uma reforma estrutural, é a modernização do Estado brasileiro, né? Não é ser contra o Estado. Eu acho que o problema é que o Estado, do jeito que hoje, né, ele cresceu, muitas das políticas públicas têm que ser repensadas, e esse custo público, por exemplo, está se falando da questão da qualidade do crédito, né? O Brasil endividado, mas na verdade se permitiu isso daí. Então, acho que nós temos que rever algumas questões cruciais, porque, como você diz, tem que haver uma geopolítica brasileira definida, clara, né? Para que a gente também possa, né, orientar, ter a previsibilidade do ponto de vista dos fluxos de capitais que nos interessam. Por exemplo, a China, você é um estudioso da China, você sabe que houve as zonas de exportação da China, a China atraiu os investimentos que interessavam a ela, né? Agora,
Onde nós estamos? Eu me pergunto isso, onde nós estamos, né? Se esse fluxo de investimento, que não é o estoque, ou fluxo, ele está vindo, por exemplo, do setor energético, que é um setor vulnerável e extremamente estratégico, porque hoje, 24 vezes 7, isso não é brincadeira. Não é brincadeira, porque vamos ter os data centers. Os data centers exigem 24/7 e um volume de energia muito grande. Por isso que nós estamos num período difícil, porque ao mesmo tempo que nós precisamos fazer a transição energética para a economia verde, nós estamos diante dos data centers que consomem energia, muita energia, muita energia. Então, onde nós vamos colocar esses data centers? Qual vai ser, na verdade, a forma de energia que esses data centers vão usar? Então, alguns falam gás, então, porque o gás, né, pode ser intermitente. Outros falam que energia solar não vai dar. Energia solar não vai dar, né? Então, vai ter que ser gás, ou elétrica também não vai dar. Então, vai ter que ser o gás, né? Mas aí o Brasil não tem gás suficiente, tem que importar da Argentina. Bom, então é interessante fazer então e a Argentina agora está com Vaca Muerta, né, que é a grande bacia de gás. Então nós temos que definir, nós temos que nos definir. Eu acho que, sinceramente, quando você falou, eu fui direto ao ponto porque eu fico realmente na encruzilhada assim de para onde nós vamos, né? Para onde nós estamos indo? Falamos há tanto tempo, Barnabé, né, professora Almir, de que tem que ser redefinido, condicionantes estruturais, mas agora estamos vendo um mundo em transformação, a geopolítica em transformação, então agora já também não é só aumentar a competitividade, é aumentar a produtividade. Ou diminuir apenas o custo Brasil, é diminuir com um horizonte geopolítico. Né? Então, concordo com você, mas aí passa pela modernização do Estado. Passa pela modernização do Estado. Aí é complicado. Maravilha, Né? maravilha, professora. Nós temos várias considerações, elogiosas, obviamente, muitas, Obrigada. várias perguntas, e eu queria registrar a presença da professora Rosângela Quaglio e do professor José Carlos de Souza Filho, nossos caríssimos amigos. E dizer que da quantidade de perguntas que temos aqui, professora, se fôssemos passar todas elas, ia ser daqui 2:30 da tarde. Nosso compromisso é 1 hora. Então, eu vou pedir apenas que todos sejam o mais objetivos possível e que, se mais alguém quiser fazer pergunta, faça pelo sinal de costume, porque depois conseguiremos fazer com que a resposta seja Já. encaminhada para cada um. E antes de passar para todos, tem Luiz Roberto Nascimento, o Silas Wandel, o Alisson Pereira, o Wagner Vogado, e temos o nosso caríssimo representante nos Estados Unidos, André Vorcaro, que eu queria para fazer suas considerações, André, com a palavra. Obrigado, professor Almir. Muito gentil, como sempre. Professora, que maravilha de palestra, coisa linda, sensacional. É muito bom de ouvir, muito leve, muito bem colocado, sem sombra de dúvida. Agora, cortando os elogios que a gente está com pouco tempo, não quero gastar com tudo, senão eu ficaria aqui elogiando a senhora o dia inteiro. Foi muito boa mesmo. E tocou um ponto muito interessante que é do caso, é a dependência estratégica que a gente tem de alguns mercados. Então, isso me lembra, como consultor, não tem como não fazer eu trazer aqui as 5 forças de Porter, que elas são feitas para analisar a empresa, mas e não necessariamente macroeconomia, mas obviamente que ela traz atenção das dependências estratégicas. E o que a senhora colocou aqui, a questão da China, que o nosso querido professor Luiz Barnabé estuda bastante também, ah, a dependência estratégica existente da China hoje, do Brasil com relação à China, é absurda. Agora, eu digo uma coisa, não é só o Brasil, né? É o mundo. Aqui nos Estados Unidos, nós tivemos um problema muito sério com a pandemia, obviamente, o Brasil também, só que a escala aqui foi maior, o impacto foi maior, porque, obviamente, o setor industrial aqui é muito maior. Ah, ah, não só, principalmente por causa de componentes, etc., vindos da China, ou seja, todas as indústrias foram afetadas. Eu achei que a gente fosse aprender com a pandemia, mas não aprendemos, né? Não aprendemos, porque quando a gente olha para a indústria, os gestores da indústria, eles vão olhar, obviamente, o seu PL, vão usar o seu PL, vão usar os seus resultados, está certo, é para isso que eles são pagos. E na hora de fazer uma decisão, eles vão falar assim: não, eu vou pagar mais caro porque eu vou produzir aqui no Brasil, né? Então eu vou pagar mais caro, então eu vou ficar menos competitivo, eu vou ter uma margem menor de lucro.
Não, não, eu vou fazer isso porque eu sou nacionalista. Não existe isso, né? Então, obviamente, eu vou otimizar o meu lucro, que é para isso que eu sou contratado, e eu vou comprar e vou fazer o outsourcing com a China, né? Ou com outro lugar. Agora, o Brasil, aqui nos Estados Unidos, nós temos o CFIUS, que é o Committee on Foreign Investments in the United States, porque que ele analisa os riscos de você ter investimentos estrangeiros ou uma dependência estrangeira muito forte em alguns países para que você possa diluir um pouco esses riscos em cima de uma lei que chama Foreign Investment Risk Review Modernization Act. Essa é uma lei de 75, né? Aliás, 2018. 75 foi o CFIUS. Mas, enfim, então o risco que o mundo corre dessa dependência da China é enorme e nós tivemos uma oportunidade com a pandemia de trabalhar outras fontes de outsourcing, como o Brasil, por exemplo, que está muito bem cotado para isso, e China. Porém, as políticas governamentais não ajudaram muito, né? Então, continuou sendo proibitivo, o pessoal volta tudo para a China. Só o comentário que eu queria fazer. Professora, que maravilha de palestra. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra para vocês. Muito obrigado. Não, muito obrigada, professor. Na verdade, boa lembrança do Porter para analisar os mercados, né? A gente poderia até colocar como uma barreira à entrada a questão geopolítica hoje, né? Uma questão geopolítica, porque concordo com você, a China avança. Na verdade, é o seguinte: a gente for historicamente o pior é o seguinte: o governo Nixon ele permitiu o avanço da China. O Nixon permitiu o avanço da China, né? Desculpa, o Obama, né, permitiu o avanço da China. Então, agora, né, claro que talvez essa da América Grande novamente já era uma ideia do Trump no primeiro mandato, mas veio uma pandemia. Então, agora, no segundo mandato, eu acho que tem esse poder da China foi estruturado também pelos Estados Unidos. Mas agora tem que ir, não se sabe muito bem para onde vai a China, se bem que agora o mais problemático, eu diria, né, que parece que no último documento, claro que a gente não tem acesso, porque não, mas agora com inteligência artificial talvez a gente facilite isso, que a China agora está querendo, sim, aumentar o seu domínio cultural nos mercados. Não é só uma questão de mercadorias, não é essa questão, ela quer mesmo trazer. Então, ele traz os tem esse documentário, né? Não sei se vocês viram o documentário da época do Obama, de uma fábrica em Detroit que foi comprada pelos chineses, né? Estava passando na Netflix, não sei se agora continua. Aí eles foram os chineses, depois trouxeram as mulheres, aí eles promoviam os casamentos nas fábricas e a cidade se tornou uma cidade com cultura chinesa. Está acontecendo Agora, em Salvador, próximo de Salvador. exatamente. Então, essa questão. Agora, você pode lembrar o seguinte: até o próprio Celso Furtado escreveu sobre isso. Nos anos 50, 60, 70, o investimento americano veio à América Latina e trouxe as influências. Trouxe as influências. Né? Agora, será que agora como que nós vamos ficar com as influências chinesas? É uma questão que não faz parte da nossa civilização. A nossa civilização é ocidental, né? Nós temos essa questão transatlântica, a relação com a Europa. Essa é uma das questões, por exemplo, que vem sendo discutida. Como fica essa relação transatlântica? Né? Porque também o Trump ele realmente colocou uma bomba, né, nesse cenário internacional, independente da guerra da Rússia, é uma metáfora, digamos assim, né? Porque redefine quando diz que vai abandonar a Europa, né, que agora vai se aproximar da América Latina, apoia, né? Então, realmente a América Latina como fica diante desse avanço que agora sim é cultural? É cultural. Os chineses, eles estão numa fase que acham que já mercadoria e tal. Agora, você disse, todo mundo, né, se rendeu à China, por causa também da questão da inflação, né? Nós temos que lembrar que era uma
uma época, né, até o professor Beluso da Unicamp, ele diz que, na verdade, essa questão chinesa foi super importante para manter a inflação controlada durante a década de 90, 2000, 2010. Só que agora nós temos o problema realmente do petróleo, né? Do petróleo, do preço da energia, etc. Mas é fato isso. Então, realmente tem questões ali que foram de curto prazo, como você diz. Se pensou que talvez a pandemia pudesse levar a uma mudança, mas não, vamos continuar aproveitando esse fôlego de curto prazo. Aí ficamos no curto prazo. É essa a questão do Brasil. Por isso que falar, vou de galinha, né? Aquela coisa que não mudamos estrutural. Eu não vejo mudança estrutural. Muita coisa está acontecendo, mas o que nos diz sobre essas questões das assimetrias. Então, eu acho que, bem lembrado, não há ingenuidade na questão que o mundo se rendeu à China. A China na África, então, parece que é terra arrasada, né? Muitos A China. governos da África, perdão, desculpe, professor, eu sou diretor da Câmara de Comércio Brasil, República de Camarões, né, para petróleo e gás. E muitos países não aceitam mais dinheiro chinês de jeito nenhum em investimentos na África. Porque, na verdade, em termos de. Estava falando dos portos, aqui no Brasil tem dois, mas na África parece que tem mais de 20 controlados pelos chineses. América Então, Central também. ali. América Central também. Então, o avanço já foi longe demais. Agora, por isso que eu estou falando, o avanço foi longe demais em relação àquele padrão internacional do pós-guerra. Só que, enquanto os Estados Unidos também ficavam, era Biden, ficava parece que defendendo essa questão. Agora, não. Então, mas, ao mesmo tempo, o que alguns analistas dizem que o Trump não está construindo nada novo. Né? O problema do Trump é que talvez não esteja construindo, que esteja havendo uma destruição da ordem e não se sabe como isso vai ficar. Né? Então, aí é mais perigoso ainda. Né? Mais perigoso ainda, como vai ficar. Tá? Então, estamos ali. Muito obrigada. Professor, muito obrigado. Ganhou um fã pro resto da sua vida. Que bom! Eu vou pedir permissão para o Luiz Roberto Nascimento, para o Silas, para o Alisson e para o Wagner Vogado. A professora vai fazer a gentileza de responder e nós encaminharemos a resposta para eles nos respectivos contatos. Para respeitar o horário, porque senão nós começaríamos a avançar no período da tarde, compromete a tarde, ainda tem o Campari que está derretendo o gelo, né, no copo antes do almoço. Muito bem, antes de passar a palavra para o professor Barnabé, para encerrar, quero registrar a presença da professora Selma Culturati Sim, Vasques muito também, que está aqui obrigada. nos abrilhando com a sua presença, pedir à professora Maria Alejandra para fazer suas considerações finais. Por gentileza, professora. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é um tema extremamente importante. Temos que aprofundar, temos que refletir. Eu espero que as minhas considerações tenham levado, né, digamos assim, vocês a um novo, né, talvez entendimento, a novas questões e que possamos trabalhar juntos nisso. Muito obrigada, Selma, pela presença. Muito bom, muito obrigado, professor. Excelente aula, realmente nos faz orgulhosos. E para então encerrar o nosso trabalho, pediria ao professor Barnabé, o vice-presidente da Ordem, para fazer a gentileza de falar em nome do presidente e em nome da nossa Ordem. Paulo Brasil, prazer em vê-lo aqui na tela também. Um abraço a todos e muito obrigado pela gentileza da presença. Professor Barnabé, o senhor está com a palavra para encerrar. Muito obrigado, professor Almir. Professor Almir, antes dos meus agradecimentos, eu gostaria só de confirmar um número. Me parece que chegamos a 99 participantes, é isso? Você tem esse número total? Porque 51 se inscreveram, mas É, participaram, acho que chegamos a 100 ou a 99? aproximadamente entre 190 e 100. Quantos foram, Luciane? Nós estávamos com 99, aí caiu para 97, aí subiu de novo para 99. Agora estamos com Ótimo. 72. Ótimo. Então, professora Alessandra, mais, quase que 100 pessoas participaram dessa informação brilhante e contemporânea
que a senhora nos trouxe. Em nome da Ordem dos Economistas do Brasil e da FIA, né? E com essa coordenação maravilhosa do professor Professor, doutor Almir, nós agradecemos a sua presença, agradecemos a presença de todos que participaram conosco dessa manhã maravilhosa e deixamos aqui um apelo importante àqueles que participaram e que ainda não se associaram à Ordem dos Economistas do Brasil. Ao nosso regimento autoriza qualquer um, mesmo não sendo economista, mas tendo um nível superior, se participar da Ordem dos Economistas do Brasil. O valor anual é simbólico, é perto de R$ 300, para pagar toda a anuidade da Ordem. Precisamos de novos associados, estamos crescendo muito, mas você que ainda não se associou, participe, porque vocês irão participar de muitas vantagens, como essa que o professor Almir citou hoje, de sendo associado da Ordem, você tem chance de participar de bolsas ou bolsas parciais da própria FIA. Muito obrigado a todos e, professor Almir, podemos encerrar essa manhã. Muito muito obrigado, obrigada. muito obrigado, excelente. Muito obrigado, Obrigada pessoal. a Boas todos. férias de julho. Um abração, Pois Alejandro. é, Um abração a todos, obrigada. queridos. Tudo Tchau, de bom. tchau. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.